Olá, meu nome é Lígia Moreira Santos, sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP. Eu sou orientanda do professor Leopoldo Fugêncio. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, cujo título é Estar Vivo até o Dia da Morte, uma leitura winnicottiana dos cuidados paliativos. A abordagem dos cuidados paliativos trouxe uma nova reflexão sobre o saber e o cuidar interdisciplinar. Esse visa oferecer dignidade e autonomia aos indivíduos, mesmo em meio a um diagnóstico sem possibilidade de tratamento curativo. Dessa forma, a equipe multidisciplinar deixa de focalizar suas ações na patologia e visa, com as práticas de cuidado, o bem-estar do sujeito em todos os aspectos, nas condições que ele estiver. E a compreensão da vida como um processo que tem início e fim, considerando todas as fases da existência, depende de uma teoria do desenvolvimento, um modelo de saúde, um modelo de homem. E nesse sentido, os cuidados com esse momento existencial, que caracteriza a morte, é também dependente dessa teoria. E aí, no campo das teorias do desenvolvimento, dentre elas as psicanalíticas, a proposta de Winnicott é uma das poucas teorias que prevê o fim da existência como a última fase do desenvolvimento, ainda que ele mesmo não tenha se debruçado e tenha escrito sistematicamente sobre isso, sobre esse período, Então, a minha proposta é analisar esse momento existencial no qual são necessários cuidados paliativos, do ponto de vista da teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, dado que nessa teoria são colocadas em evidência questões tais como sobre o que versa a vida, qual a experiência e representação que o ser humano pode ter da morte, a dependência, a continuidade de ser e, coerentemente, a finitude na continuidade de ser. Nesse sentido, essa leitura, uma leitura winnicottiana, ela poderia aprofundar noções que já são consideradas no cuidado paliativo e capacitar os profissionais para que esses possibilitem condições para que os indivíduos vivam de forma autêntica, mesmo diante da iminência da morte. Assim, o presente estudo objetiva explicitar a teoria do desenvolvimento de D.W. Winnicott, tendo em vista uma ética dos cuidados paliativos, colocando-a como mais uma possibilidade de ação e compreensão em diálogo com diversos aspectos já atualizados atualmente nesse campo, que já tem uma vasta pesquisa, Então, eu estou no início da minha pesquisa, mas eu vou comentar um pouco o que a gente já tem, sobre essa problemática, há uma negação cultural da morte, E isso gera um grande sofrimento em relação ao morrer. A revisão integrativa feita por Rodrigues Silva e Cabreira em 2022 encontrou que o Brasil foi apontado em várias pesquisas como um dos piores países para morrer. Pois, ainda que venha desenvolvendo ativismo em diversas localidades sobre a paliatividade, ainda há pouca disponibilidade de morfina, que é utilizada no controle da dor, poucos serviços, quando considerada a população de todo o território, e desconhecimento sobre os cuidados paliativos por parte da população, de profissionais e políticos. O relatório internacional sobre o valor da morte na sociedade, publicado recentemente, também em 2022, destacou que atualmente a morte chega mais tarde, dado o aumento da longevidade, porém o processo de morrer é frequentemente prolongado com procedimentos fúteis, que seriam procedimentos que não vão trazer benefício para o paciente e também não vão conseguir mudar o desfecho da doença. Então, sem a reflexão que o cuidado paliativo traz. Os autores ainda criticaram o baixo investimento mundial feito no alívio do sofrimento e acompanhamento do luto durante a pandemia de Covid-19.
Então, assim, o ambiente que é atravessado pela morte, ele é evitado e abandonado, o que pode fazer com que o paciente rememore agonias impensáveis, né? Um termo winnicottiano. Como aquela de nunca retomar o contato humano. Nunca retomar o contato humano é uma das agonias impensáveis. Então, será que o abandono das pessoas que têm a morte como uma possibilidade mais concreta não possibilitaria condições para a morte mais temível, que é a morte existencial? E quando a gente pensa, né, no Manual de Cuidados Paliativos, ele considera já, né, que o psicólogo ele é importante na é importante para a equipe na atuação multidisciplinar, mas que ainda falta uma solidificação do papel e das ações do psicólogo dentro da equipe. Então, uma leitura winnicottiana também poderia possibilitar, né, a solidificação desse diálogo né, entre o psicólogo e a equipe, porque o psicólogo já é reconhecido como importante nas políticas públicas para difundir e consolidar as práticas de cuidado paliativo. Então, justificando, né, ainda mais essa problemática, né, apoiar-se na teoria do desenvolvimento para apresentar teórica e descritivamente uma ética dos cuidados paliativos, de maneira a articular conceitos e destacar o cuidado possível para a atuação que possibilite o viver de maneira autêntica, mesmo diante do processo de morte. Então, sabe-se que hoje não se fala, né, considerando o território nacional, em todo o país sobre o morrer e sobre a morte, que aqui ainda o morrer é um processo permeado por grande sofrimento emocional e que o papel do psicólogo não está ainda tão bem delimitado. Então, uma leitura winnicottiana poderia atuar nessas duas problemáticas, né? Então, eu pretendo, né, essa é uma pesquisa teórica e, ao mesmo tempo, uma pesquisa de psicanálise aplicada. Então, eu me proponho a fazer uma apresentação do campo, uma revisão bibliográfica, apresentando o vasto campo atual dos cuidados paliativos, que já tem, né, pesquisa em diversas frentes, né, do cuidado multidisciplinar, dando um contorno geral para a prática clínica a qual eu estou me referindo, né? E no campo das teorias do desenvolvimento explicitar por que a teoria do desenvolvimento emocional é útil para contribuir para esse campo, né? O que o Winnicott, porque o Winnicott é importante nessa reflexão, né? Ao analisar a teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, colocar em evidência os fenômenos e entendimento que podem ser úteis para essa finalidade, né? Então, e sistematizar o tipo de cuidado que pode e deve ser feito nesse momento da existência. E reflexões, né, que eu já trouxe, que a minha pesquisa está bem no início, que o indivíduo, Safra 2005, ele já trouxe, né, que para aceitar a morte é possível quando sente-se que se deixou uma contribuição para a humanidade. Então, será que diante da iminência da morte não seriam possíveis ações que ajudassem o indivíduo a encará-la de maneira autoral e criativa, reconhecendo as marcas que ele deixou para a sociedade, e isso seria uma possibilidade também de aliviar o sofrimento? A Elsa Dias também, em 2003, ela traz que, agora é uma citação, né? Enquanto o indivíduo estiver vivo, ele permanecerá com a reserva inconfigurável que entrega o homem a tarefa de existir como uma história inédita e pessoal. Então, assim, o existir diante da iminência da morte é único e possível de ressignificação de maneira singular para cada sujeito. Ademais, sendo a morte biológica um processo saudável da vida, é necessário encará-la e pensar sobre ela.
né? Ainda para a safra 99, apenas seria possível terminar uma análise quando o paciente consegue encarar a morte de maneira criativa. Então é importante destacar que durante todo o desenvolvimento o sujeito é perpassado pelas relações de dependência, para que o indivíduo se desenvolva de maneira integrada e viva essa vida que vale a pena ser vivida até o final. É necessário um ambiente que o sustente. Então, nessa fase final da vida, o que caberia ao ambiente para que o sujeito continuasse se sentindo emocionalmente integrado? Essa é uma reflexão que eu já tenho na minha pesquisa, que eu vou aprofundar, né? Essas reflexões que eu estou colocando. A morte também é tida para Winnicott como um retorno ao início, a solidão essencial, né? E então o desenvolvimento se daria de forma circular. Então, o que a gente poderia pensar sobre esses sujeitos que estão se desligando, com menor capacidade de interagir com o meio de forma ativa? Quais são os cuidados físicos e emocionais que o ambiente pode proporcionar? Então, já uma revisão integrativa já encontrou que intervenções não farmacológicas, né, sem medicações, relacionadas às relações humanas, como apoio, disponibilidade e carinho, são utilizados nos cuidados paliativos e associados ao conforto do paciente. Ademais, apesar de não se aprofundarem na teoria de Winnicott, McGee e Carroll, 2021, analisaram a relação que os pacientes com doenças pulmonares não malignas tinham com os equipamentos médicos utilizados nos cuidados com eles. Os autores ressaltaram a necessidade de intervenções em cuidados paliativos que considerem a dependência de pacientes com questões pulmonares de pessoas e objetos, o que deve ser concomitante ao respeito pela autonomia das decisões de paciente em processo de morte. No tocante à importância das relações, ainda é válido destacar que o desenvolvimento da perspectiva de cuidados paliativos foi crucialmente influenciado por uma relação de cuidado em profissional e paciente, né? É uma pessoa, uma das fundadoras, né, do cuidado paliativo, é a Cecily Saunders, e ela era uma assistente social, enfermeira, e depois ela, né, posteriormente ela se formou médica. Ela teve uma relação bastante próxima com um paciente, David Tasman. Ele tinha um carcinoma inoperável. E ela tinha longas conversas com ele e ela o visitava até a morte. Ela o visitou até a morte. E ela destacou que ele precisava, acima de tudo, de alguém que ouvisse, alguém que acreditasse que era importante para ele terminar sua vida com um senso de valor pessoal. A minha pesquisa ainda está no início. Eu trouxe algumas reflexões que já são possíveis, mas eu ainda vou detalhar melhor, né? Como eu disse, o campo dos cuidados paliativos, o campo da teoria do desenvolvimento, por que a teoria do Winnicott, né? O olhar que se tem sobre a morte dentro dessa, que é possível ter dentro dessa teoria, e vou discutir melhor, né, o que a reflexão que essa teoria traz pode contribuir para a atuação e prática dos cuidados paliativos. Obrigada.